Olá, professora. Olá, professor. Tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora o objetivo principal deste vídeo é apresentar a vocês o material que foi desenvolvido pela CETEC Capacitações para auxiliar os docentes nesse momento de trabalho inicial com o componente Laboratório de Investigação Científica. No vídeo passado, você teve a oportunidade de conhecer o material que o Ministério da Educação publicou e ofereceu a todas as redes de ensino. Lá você vai encontrar as diretrizes gerais de criação desse componente. O Centro Paula Souza, então, precisava ter um documento de orientação para que os professores pudessem começar a trabalhar, visto que no documento do Ministério da Educação nós não tínhamos objetos de conhecimento ou bases científicas. Lá você percebeu que estão descritas apenas as habilidades gerais e as habilidades específicas para cada eixo. O que foi feito então? Criou-se um material de apoio, que é este, Laboratório de Investigação Científica Orientações. Quem o desenvolveu foi o grupo da CETEC Capacitações, e ele está disponível aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem. A capacitação que estamos fazendo agora está apoiada sobre este material, que nada mais é do que uma sugestão de trabalho para aqueles docentes que precisam desse tipo de informação. Eu sei que você, professor, pode já ter um material que você trabalha, já pode ter uma forma que você trabalha, e isso não interfere em absolutamente nada neste momento. É importante também que você conheça esse manual de orientações para que numa próxima oportunidade você possa ter um material mais bem dimensionado à sua própria realidade. O que é necessário repetir? O Laboratório de Investigação Científica LIC, ele é um componente do primeiro ano do ensino médio. Ele compõe o eixo de trabalho do itinerário formativo, em conjunto com outros dois componentes no primeiro ano, estudos avançados e empreendedorismo. É importante salientar algumas características que eu chamo aqui de cuidados. Primeiro, a investigação científica ela não é uma atribuição exclusiva da área de ciências da natureza. Muitos colegas, muitas escolas acabam confundindo um pouco esse conceito. É perfeitamente possível trabalhar investigação científica em todas as áreas do conhecimento. Óbvio que pelo tipo de formação que os professores da área de ciências da natureza têm, já há um certo olhar mais direcionado para isso. Mas não significa que os outros docentes de outras áreas também não tenham condições de que, desde que capacitados, desenvolver um bom trabalho. O Laboratório de Investigação Científica ele é um componente prático. Eu sei que você precisa apresentar as bases da teoria, eu sei que você precisa apresentar hipóteses, conclusões, ok. Mas o aluno deve produzir, por isso que a gente chama de componente prático. Se o aluno vai produzir, é uma boa pedida trabalhar com as metodologias ativas. É uma recomendação muito interessante. Lembre-se que é o primeiro passo para ele dominar os métodos, as técnicas e as ferramentas de investigação científica. Muitos alunos, neste momento, tiveram um 8º ano e um 9º ano do ensino fundamental 2 muito complicado. E vão se defrontar com esse componente que é absolutamente uma novidade. Então é importante saber dosar nas aulas iniciais o que vai ser trabalhado. Este documento de orientações, repito, é uma sugestão. Você pode segui-lo, adaptá-lo, ou simplesmente pode seguir o que você já havia planejado. Quais são os objetivos específicos do LIC neste manual de orientações? Esses objetivos aqui colocados coincidem com os objetivos que o Ministério da Educação publicou naquele manual de orientações também. Acrescentamos alguns objetivos olhando um pouco mais para o nosso público, para o lado de dentro da instituição. Então os objetivos são a construção das bases de conhecimento, apresentar e ensinar a pesquisa científica, despertar o interesse dos jovens para a ciência, e aí a ciência de um modo geral, incentivar e preparar o estudante para a continuidade dos estudos
ensino superior. Estimular a articulação entre as áreas do conhecimento. O LIC é o tipo de componente que você pode buscar informações e recursos em toda a Base Nacional Comum. Todos os professores podem contribuir. E isso ajuda na formação integral do estudante. Ele começa a ver sentido, ele começa a buscar objetivos, ele começa a construir um pensamento. E, por fim, proporcionar ao aluno, sempre orientado pelo docente, as técnicas e métodos de pesquisa. Professores, professoras, é necessário ter cautela. Eu sei que na nossa cabeça, pela nossa experiência dos cursos de licenciatura que nós fizemos, a formatação do texto científico ela é muito importante. Mas não é só isso. O componente LIC, ele deve buscar a leitura, a interpretação, a pesquisa e a produção de um texto por um aluno do primeiro ano do ensino médio. Então, a cautela se faz necessária nestas condições. Uma sugestão que nós vamos trabalhar nesse manual de orientações é a possibilidade de fazer-se uma apresentação final, onde os alunos, de alguma forma, num ambiente real, num ambiente virtual, vão compartilhar com a comunidade escolar os textos e os produtos que foram produzidos por eles. Quais são os caminhos a seguir? E aqui passa-se a indicar algumas possibilidades. Primeiro, ele precisa ter contato com isso. Ele precisa saber o que é uma fonte segura de pesquisa, ele precisa saber o que é uma investigação científica, ele precisa manipular esse documento, precisa observar as características, os blocos que a compõem. É importante que o aluno tenha na frente dele uma situação real, da comunidade, da escola, do entorno de onde ele vive. E aí pode ser uma análise de algum fenômeno natural ou fenômeno social. Fique à vontade para idealizar este caminho. É necessário que o aluno saiba identificar o problema, propor soluções, levantar hipóteses e analisar a complexidade do mundo em que ele vive. É importante que ele passe a olhar as coisas que ele faz rotineiramente de um outro modo. É importante que ele compreenda o que a ciência, em termos gerais, é capaz de fazer quando bem direcionado. E nós vivemos num momento muito conturbado, onde as informações falsas elas se proliferam com uma facilidade muito grande. Nós sabemos muito bem disso. Então, oferecer orientações, indicar caminhos de pesquisa segura, ler textos, construir com os alunos faz muita diferença. Voltando agora para o manual de orientações. Lá tem uma sugestão de trabalho docente, onde nós indicamos 3 blocos de trabalho. A pesquisa científica, a temática e a com autonomia. Aqui a gente tem uma sugestão, mas você, professor, pode adaptar de acordo com a sua necessidade. Observe que essas 3 caixinhas elas podem ser manipuladas em questão de tempo. E você, professor, vai olhar também para o seu público. Nós sabemos que a unidade A tem alunos que são completamente diferentes da unidade B. Então, esse olhar também se faz necessário, tanto o seu professor, quanto da sua coordenação, quanto da sua orientação pedagógica. Observe o que foi produzido nesse manual. Nós detalhamos a pesquisa científica, quais são os procedimentos que o professor pode adotar e as bases científicas. Observe que esses 2 elementos não aparecem lá no documento do Ministério da Educação. Então, a CETEC Capacitações deu uma sugestão de como isso pode ser conduzido. A pesquisa científica, nós indicamos que seja o docente que conduza, que os alunos sejam leitores, que eles aprendam a pesquisar, que eles saibam tirar os elementos, fazer uma pesquisa bibliográfica, quais são os fundamentos dessa pesquisa científica. Num segundo momento, nós sugerimos o trabalho com a pesquisa temática, onde o professor sugere um tema e, junto com os alunos, vai elaborar um projeto de pesquisa. O aluno já sabe o que é uma pesquisa científica.
ele já tomou conhecimento, ele sabe quais são os elementos. Então, num segundo momento, o professor sugere o tema, que seja um tema voltado à área que o aluno está desenvolvendo. Se for o itinerário de exatas, por exemplo, que seja um tema voltado para esta área. E que o aluno aprenda todo o processo de construção junto com o professor. O professor e os alunos vão exercitar as metodologias de investigação científica. E aí vão começar a construir todo o seu itinerário. E no momento final, nós propomos a pesquisa com autonomia, onde o professor muda o seu papel, ele passa a ser um orientador, e aí os alunos vão identificar problemas, os alunos vão buscar soluções, vão levantar hipóteses e vão ter no professor um porto seguro em relação a esta orientação. Observe que nesse momento final, o aluno já teve contato com a pesquisa, ele já viu uma pesquisa, ele já reconheceu os elementos, já entendeu a importância, fez um exercício junto com o professor e agora, no momento final, a pesquisa é dele, na área de interesse dele, no assunto que ele entender ser necessário. Vocês sabem que nós temos um projeto piloto dos itinerários formativos em andamento no Centro Paula Souza. Algumas unidades, inclusive, já têm alunos formados nos itinerários. E algumas unidades estão com alunos já no terceiro ano. E nós percebemos, né, que esse tipo de sequenciamento dá um bom resultado. Agora é óbvio, se você, professor, professora, já tem uma metodologia de trabalho, já tem as ferramentas para isso, ótimo, pode implementá-las. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas se você ainda não tem, um caminho para você encontrar as bases científicas, os procedimentos que devem ser executados, é esse manual de orientações, que vai ser o objeto do nosso estudo daqui para frente. Professores, professoras, espero que esse material tenha ajudado a compreender um pouco o que é este manual de orientações dos itinerários formativos, mais especificamente do Laboratório de Investigação Científica. Caso seja necessário, caso você tenha alguma dúvida e queira conversar, estou à disposição. Fiquem bem, um forte abraço a todas, a todos e até mais.